Praticamente todas as experiências tinham sido um fracasso. Os ratos não estavam se comportando como era esperado. O objetivo mais importante do exercício, no que dizia respeito a Carl Lashley, era descobrir onde estavam os engramas, ou seja, a localização exata onde as memórias eram armazenadas no cérebro. O termo engrama foi cunhado por Wilder Penfield na década de 1920, quando julgou ter descoberto que as memórias tinham um endereço preciso no cérebro. Penfield fez pesquisas extraordinárias em pacientes epiléticos que tinham couro cabeludo anestesiado enquanto estavam totalmente conscientes, demonstrando que se determinadas partes do cérebro desses pacientes fossem estimuladas com eletrodos, cenas específicas do passado deles podiam ser evocadas com cores vivas e com detalhes excruciantes. O mais impressionante é que a estimulação do mesmo ponto do cérebro, muitas vezes sem o conhecimento do paciente, poderia trazer sempre a mesma memória à tona, com o mesmo nível de detalhes. Penfield e um exército de cientistas depois dele chegaram naturalmente à conclusão de que certas partes do cérebro eram destinadas a encerrar memórias específicas. Cada ínfimo detalhe de nossa vida fora cuidadosamente codificado em locais específicos do cérebro, como os clientes de um restaurante que são colocados em determinadas mesas por um maître particularmente exigente. Tudo o que precisávamos descobrir era quem estava sentado em qual lugar, e talvez como bônus quem era o maître. Durante quase 30 anos, Lashley, famoso neuropsicólogo americano, estivera procurando engramas. Corria o ano de 1946 e em seu laboratório na Flórida, ele vinha esquadrinhando todos os tipos de espécies de primatas para tentar descobrir o que havia no cérebro e onde estava, que era responsável pela memória. Lashley imaginou que estaria expandindo os resultados de Penfield, quando tudo o que parecia estar fazendo era provar que Penfield estava errado. Lashley tinha tendência a ser muito crítico. Era como se a obra de sua vida inteira tivesse um propósito singularmente negativo: refutar o trabalho de seus antepassados. A outra verdade absoluta da época, que ainda dominava a comunidade científica, mas que Lashley estava empenhado em refutar, era a ideia de que todo processo psicológico tinha uma manifestação física mensurável: o movimento de um músculo, a secreção de uma substância química. Uma vez mais, o cérebro era simples e meticulosamente o maître. Embora Lashley tivesse a princípio se dedicado à pesquisa em primatas, passara posteriormente a trabalhar com ratos. Construiu uma plataforma de saltos para eles, onde aprenderam a saltar através de portas em miniatura, para alcançar uma recompensa em forma de comida. Para enfatizar a finalidade do exercício, os ratos que não tivessem a reação adequada caíam na água. Uma vez convencido de que eles tinham aprendido a rotina, Lashley pôs-se sistematicamente a tentar destruir essa lembrança por meio de procedimentos cirúrgicos. Apesar de todas as suas críticas aos insucessos de outros pesquisadores, a técnica cirúrgica do próprio Lashley era um desastre, uma operação improvisada e feita às pressas. O seu protocolo laboratorial teria enraivecido qualquer defensor dos direitos dos animais dos dias de hoje. Lashley não empregava a técnica da asepsia, em grande parte porque ela não era considerada necessária para os ratos. Era um cirurgião grosseiro e desleixado, de acordo com qualquer padrão médico, e possivelmente de um modo deliberado. Costurava os ferimentos com um único ponto, uma receita perfeita para a infecção cerebral nos mamíferos de maior porte. Porém,
não era mais tosco do que a maioria dos pesquisadores de cérebro da época. Afinal de contas, nenhum dos cães de Ivan Pavlov sobreviveu à sua cirurgia cerebral. Todos morreram em virtude de abscessos cerebrais ou epilepsia. Lashley tentou desativar certas partes do cérebro dos ratos para descobrir qual delas continha a preciosa chave para memórias específicas. Para executar essa tarefa, escolheu como instrumento cirúrgico o ferro de frisar da sua mulher, um ferro de frisar, e simplesmente queimava a parte que desejava remover. As suas tentativas iniciais de encontrar a sede de memórias específicas falharam. Os ratos, embora às vezes até fisicamente debilitados, lembravam-se exatamente do que lhes havia sido ensinado. Lashley começou a fritar um número cada vez maior de seções do cérebro, mas os ratos continuavam a se sair bem na plataforma de saltos. Lashley tornou-se ainda mais liberal com o ferro de frisar, indo de uma parte do cérebro para a seguinte, mas mesmo assim, sem afetar a capacidade do rato para recordar. Mesmo depois de Lashley ter danificado a maior parte do cérebro de cada rato, e um ferro de frisar causava mais danos ao cérebro do que qualquer corte cirúrgico limpo, eles podiam andar cambaleando de forma desarticulada, pois a capacidade motora dos ratos muitas vezes ficava prejudicada e sempre se lembravam da rotina. Apesar de representar de certa forma um fracasso, os resultados agradaram ao iconoplasta que havia dentro de Lashley. Os ratos confirmavam o que ele há muito suspeitava. Na monografia, Os Mecanismos Mentais e a Inteligência, que escreveu em 1929, um pequeno trabalho que lhe conferiu notoriedade, Lashley já elucidara a sua opinião de que a função cortical parecia ser igualmente potente em toda parte. Como ele ressaltaria mais tarde, a necessária conclusão a ser extraída de seu trabalho experimental é que o aprendizado objetivo não é possível. No que dizia respeito à cognição, para todos os efeitos, o cérebro era uma bagunça. Para Carl Bribram, um jovem neurocirurgião que se mudara para a Flórida apenas para trabalhar em pesquisas com Lashley, os fracassos deste eram de certa maneira uma revelação. Bribram havia comprado a monografia de Lashley por 10 centavos de segunda mão, e quando chegou à Flórida, não se mostrou acanhado em contestá-la com o mesmo fervor que Lashley reservara para muitos dos seus colegas. Lashley sentiu-se estimulado por seu inteligente e arrogante aprendiz, que ele com o tempo viria a considerar quase como um filho. Todas as opiniões de Bribram a respeito da memória e dos processos cognitivos superiores do cérebro estavam sendo virados de cabeça para baixo. Se não havia um único lugar onde as memórias específicas eram armazenadas, e Lashley havia queimado de diversas maneiras cada parte do cérebro dos ratos, então as memórias e possivelmente outros processos cognitivos superiores, na verdade, tudo que denominamos percepção, tinham que, de alguma maneira, estar distribuídos pelo cérebro. Em 1948, Bribram, então com 29 anos, aceitou um cargo na Universidade Yale, onde ficava o melhor laboratório de neurociência do mundo. A sua intenção era estudar as funções do córtex frontal dos macacos, na tentativa de compreender os efeitos das lobotomias frontais que eram realizadas em milhares de pacientes na época. Ensinar e conduzir pesquisas lhe atraía muito mais do que a vida lucrativa de um neurocirurgião. Em determinado momento, alguns anos mais tarde, ele recusaria um salário de $100.000 anuais no Mount Sinai Hospital de Nova York, para aceitar um salário de professor
relativamente modesto, de maneira semelhante a Edgar Mitchell. Pribram sempre pensou em si mesmo como um explorador, e não como médico ou agente de cura. Aos 8 anos de idade, ele leu repetidas vezes, ao menos 12, as proezas do almirante Byrd ao navegar no Polo Norte. Os Estados Unidos em si representavam para o menino uma nova fronteira a ser conquistada, e lá chegara com essa idade vindo de Viena. Pribram era filho de um famoso biólogo que se mudara com a família para os Estados Unidos em 1927, por achar que a Europa, devastada e empobrecida pela Primeira Guerra Mundial, não era o lugar adequado para se criar uma criança. Quando se tornou adulto, possivelmente por ter uma compleição franzina e seu tipo físico não ser realmente o ideal para vigorosas explorações, mais tarde, ele viria a se parecer com uma versão pequena e delicada de Albert Einstein, com o mesmo cabelo branco majestoso na altura dos ombros. Carr escolheu o cérebro humano como terreno exploratório. Depois de deixar Lesley e a Flórida, Pribram passaria os 20 anos seguintes refletindo sobre os mistérios que cercavam a organização do cérebro, da percepção e da consciência. Ele configurava as suas próprias experiências em macacos e gatos, realizando cuidadosos exames nos sistemas para descobrir que parte do cérebro faz o quê. O seu laboratório estava entre os primeiros a identificar a localização dos processos cognitivos, da emoção e da motivação, e ele foi extremamente bem-sucedido. Suas pesquisas demonstraram claramente que todas essas funções tinham um endereço específico no cérebro, descoberta que Lesley tinha dificuldades para acreditar. O que o deixava mais intrigado era um paradoxo fundamental. O processamento cognitivo tinha posições bastante precisas no cérebro, mas dentro dessas posições, o processamento em si parecia ser determinado nas palavras de Lesley, por massas de excitações, sem relação com células nervosas particulares. Era verdade que partes do cérebro executavam funções específicas, mas o processamento efetivo das informações parecia ser realizado por algo mais básico do que neurônios particulares, algo que certamente não era específico para nenhum grupo de células. A armazenagem, por exemplo, parecia estar distribuída por toda uma localização específica e às vezes além dela, mas por intermédio de que mecanismo isso era possível? Assim como ocorreu com Lesley, grande parte do trabalho inicial de Pribram sobre a percepção superior parecia contradizer os conhecimentos reconhecidos da época. A perspectiva aceita sobre a visão, cuja maior parte ainda vigora hoje em dia, é que o olho enxerga por uma imagem fotográfica da cena ou objeto reproduzida sobre a superfície cortical do cérebro, a parte que recebe e interpreta a visão como um projetor de cinema interno. Se isso fosse verdade, a atividade elétrica no córtex visual deveria espelhar exatamente o que está sendo visto, o que é verdade até certo ponto em um nível muito grosseiro. No entanto, em uma série de experiências, Lesley descobrira que poderíamos cortar praticamente todo o nervo óptico de um gato sem interferir nem um pouco na capacidade do animal de ver o que estava fazendo. Para sua surpresa, o gato não apenas parecia continuar a enxergar cada detalhe, mas era capaz de executar complicadas tarefas visuais. Se havia algo como uma tela de cinema interior, era como se os pesquisadores tivessem destruído todo o projetor, com exceção de uns poucos centímetros, mas mesmo assim, todo o filme estivesse tão claro quanto antes. Em outros experimentos, Pribram e seus colaboradores haviam treinado um macaco para apertar uma certa barra,
quando lhe mostrassem um cartão com um círculo impresso e outra barra quando lhe mostrassem um cartão com listras. No córtex visual do macaco estavam fixados eletrodos, que registrariam as ondas cerebrais quando o macaco enxergasse círculos ou listras. Pibram estava simplesmente testando se as ondas cerebrais diferiam de acordo com a forma que estava no cartão. Ao contrário, o que ele descobriu foi que o cérebro do macaco não só registrava uma diferença relacionada com o desenho no cartão, mas assinalava se ele havia pressionado a barra certa e até mesmo a sua intenção de apertar a barra antes de fazê-lo. Esse resultado convenceu Pribram de que o controle estava sendo formulado e enviado das áreas superiores do cérebro para as posições receptoras mais primárias. Isso significava necessariamente que estava acontecendo uma coisa muito mais complicada do que o que amplamente se acreditava na época, que era que vemos e reagimos aos estímulos externos por meio de um fluxo de informações em um túnel simples, que entra no cérebro vindo dos órgãos sensoriais e sai em direção aos músculos glanduais. Pribram passou vários anos realizando pesquisas que mediam as atividades cerebrais dos macacos enquanto executavam determinadas tarefas, para verificar se conseguia isolar ainda mais o local exato onde os padrões e as cores estavam sendo percebidos. Os experimentos continuaram a apresentar cada vez mais indícios de que a reação do cérebro estava distribuída em porções por todo o córtex. Em outra pesquisa, desta vez em gatos recém-nascidos, nos quais haviam sido colocadas lentes de contato com listras verticais ou horizontais, os colaboradores de Pribram descobriram que o comportamento dos gatos horizontalmente orientados não era acentuadamente distinto daquele dos gatos verticalmente orientados. Isso significava que a percepção não poderia estar ocorrendo com a detecção das linhas. Tanto as suas experiências como as de outros cientistas como Lashley estavam em desacordo com muitas das teorias de percepção neural predominantes. Pribram estava convencido de que nenhuma imagem estava sendo projetada internamente e que precisava necessariamente haver algum outro mecanismo que possibilitava que percebêssemos o mundo da maneira como fazemos. Em 1958, Pribram se transferiu de Yale para o Centro de Estudos Avançados sobre a Ciência do Comportamento na Universidade de Stanford. Ele talvez nunca tivesse conseguido formular nenhuma concepção alternativa se o seu amigo Jack Hilgard, famoso psicólogo de Stanford, não estivesse atualizando um livro-texto em 1964 e precisasse de uma opinião atualizada sobre a percepção. O problema era que as antigas noções a respeito da formação elétrica da imagem no cérebro, a suposta correspondência entre as imagens no mundo e a descarga elétrica no cérebro, fora desmentida por Pribram, e as pesquisas deste com os macacos o haviam tornado extremamente cético com relação ao que era na época a mais popular e recente teoria da percepção, que conhecemos o mundo por meio de detectores lineares. A mera focalização de um rosto exigiria que o cérebro realizasse uma nova e enorme computação, sempre que nos afastássemos alguns centímetros desse rosto. Hilgard continuou a pressioná-lo. Pribram não tinha a menor ideia do tipo de teoria que poderia oferecer ao amigo e continuou a atormentar sua mente para poder apresentar algum ângulo positivo. Foi então que um de seus colegas leu, por acaso, um artigo na publicação Scientific American, escrito por Sir John Eccles, famoso fisiologista australiano que postulava que a imaginação
poderia ter algo a ver com as micro-ondas do cérebro. Apenas uma semana depois, apareceu outro artigo de Emmett Leite, engenheiro da Universidade de Michigan, sobre raios laser divididos e holografia óptica, uma nova tecnologia. Estivera ali o tempo todo, bem diante de seu nariz. Essa era exatamente a metáfora que ele procurava. O conceito das frentes de onda e da holografia parecia conter a resposta para perguntas que ele vinha fazendo havia 20 anos. O próprio Lasley havia formulado uma teoria de padrões de interferência de ondas no cérebro, mas a abandonara porque não conseguira visualizar como eles poderiam ser gerados no córtex. As ideias de Euclides pareciam resolver esse problema. Pribram agora estava achando que o cérebro devia, de alguma maneira, ler as informações, transformando imagens comuns em padrões de interferência de ondas, e, em seguida, convertê-las em imagens virtuais, exatamente como um holograma laser é capaz de fazer. O outro mistério resolvido pela metáfora holográfica seria a memória. Em vez de estar localizada com exatidão em algum lugar, a memória estaria distribuída por toda parte, de modo que cada parte continha o todo. Durante uma assembleia da Unesco em Paris, Pribram se reuniu com Denis Gabor, que ganhara o Prêmio Nobel na década de 1940, por descobrir a holografia quando tentava produzir um microscópio poderoso o bastante para enxergar o átomo. Gabor, o primeiro engenheiro a ganhar o Prêmio Nobel de Física, estivera trabalhando nos processos matemáticos dos raios e nos comprimentos de onda da luz. Ao mesmo tempo, havia descoberto que se dividirmos um raio de luz, fotografarmos objetos com ele e armazenarmos essa informação como padrões de interferência de ondas, poderemos obter uma imagem do todo melhor do que poderíamos conseguir com as duas dimensões uniformes que obtemos, registrando uma intensidade ponto a ponto, o método utilizado na fotografia comum. Em seus cálculos matemáticos, Gabor usou uma série de equações de cálculo denominadas transformadas de Fourier, em homenagem ao matemático francês Jean Fourier, que as desenvolveu no início do século XIX. Fourier começou a trabalhar em seu sistema de análise, que veio a se tornar uma ferramenta fundamental da matemática e da computação nos dias de hoje, quando calculava, a pedido de Napoleão, o intervalo ideal entre os tiros de um canhão para que o cano não aquecesse demais. Com o tempo, descobriu que o método de Fourier era capaz de decompor e descrever com precisão padrões de qualquer complexidade em uma linguagem matemática que descreve as relações entre as ondas quânticas. Qualquer imagem óptica poderia ser convertida no equivalente matemático de padrões de interferência, a informação que resulta quando as ondas se sobrepõem umas às outras. Nessa técnica também transferimos algo que existe no tempo e no espaço para o domínio espectral, uma espécie de taquigrafia atemporal e sem limites de espaço para o relacionamento entre as ondas, mensuradas como energia. A outra elegante habilidade das equações é que também podemos utilizá-las ao contrário, pegando os componentes que representam as interações das ondas, sua frequência, amplitude e fase, e usando-as para reconstruir qualquer imagem. Na noite em que estiveram juntos, Pribram e Gabor beberam uma garrafa particularmente memorável de beijolás e preencheram 3 guardanapos com complicadas equações de Fourier para calcular como o cérebro poderia ser capaz de controlar essa intrincada tarefa de reagir a certos padrões de interferência de ondas e, em seguida, transformar essa informação em imagens. Havia inúmeros detalhes a serem solucionados no laboratório. A teoria não estava completa,
mas ambos estavam convencidos de uma coisa: a percepção ocorria em decorrência de uma complexa interpretação e transformação de informações em um diferente nível de realidade. Para compreender como isso é possível, é necessário entender as propriedades especiais das ondas, que são mais bem ilustradas em um holograma óptico laser, a metáfora que conquistou a imaginação de Pribram. Em um holograma laser clássico, um raio laser é dividido. Uma parte é refletida a partir de um objeto, uma xícara de porcelana, digamos, e a outra é refletida por vários espelhos. Elas são então reunidas e capturadas em um pedaço de filme fotográfico. O resultado na chapa, que representa o padrão de interferência dessas ondas, não parece ser nada além de um conjunto de curvas pequenas e irregulares ou círculos concêntricos. No entanto, quando irradiamos um raio de luz a partir do mesmo tipo de laser através do filme, o que vemos é uma imagem tridimensional consumada por completo e incrivelmente detalhada da xícara de porcelana flutuando no espaço. Como exemplo disso, é a imagem da princesa Leia, que é gerada pelo robô R2-D2 no primeiro filme da série Guerra nas Estrelas. O mecanismo pelo qual isso funciona tem a ver com as propriedades das ondas que as capacita a codificar informações e também com a qualidade especial do raio laser, que projeta uma luz pura de um único comprimento de onda, comportando-se como uma fonte perfeita para criar padrões de interferência. Quando dividimos um raio, as duas partes chegam à chapa fotográfica. Uma das metades fornece os padrões da fonte de luz, a outra capta a configuração da xícara de chá e ambas interferem. Ao irradiar o mesmo tipo de fonte de luz sobre o filme, captamos a imagem que foi gravada. A outra estranha propriedade da holografia é que cada minúscula porção da informação codificada contém a totalidade da imagem, de modo que se cortássemos a nossa chapa fotográfica em pedaços ínfimos e irradiássemos um raio laser sobre qualquer um deles, obteríamos uma imagem completa da xícara de chá.